Olá, está começando mais um episódio do podcast Sustentabilidade Brasil e hoje a gente vai embarcar numa viagem até a Mata Atlântica, lá no norte do Espírito Santo, e conhecer um lugar que é referência nacional em conservação e produção florestal, o viveiro de mudas e sementes da Reserva Natural Vale, lá em Linhares. As nossas convidadas são a Laila Medeiros, ela é coordenadora da Reserva Natural Vale, e Camila Antunes Alves, supervisora do Laboratório de Análise de Sementes Florestais da Rede Rio Doce. Bem-vindas, meninas. Prazer tê-las aqui com a gente. Obrigada, prazer. A gente que agradece o convite. É sempre bom falar desse tema tão importante aí, que está em voga atualmente aqui no estado e no Brasil, né? Primeiro, eu queria conhecer um pouquinho o que é esse viveiro da Vale, viveiro de sementes. Vocês explicassem aí o que é, afinal. Sim. O viveiro, ele está hoje no espaço físico, né, da Reserva Natural Vale, ali no norte do Espírito Santo, em Linhares, mais precisamente. Esse viveiro, ele surgiu junto com a consciência ambiental, acho que da companhia. Então, desde a década de 50, ele começou a servir ao propósito de produzir mudas nativas para reflorestar a própria área, né, que havia sido degradada das propriedades que foram adquiridas ali pela Vale para compor esse bloco florestal, como também para poder servir de subsídio para outras áreas a serem restauradas também. Então, ele tem esse propósito aí de poder permitir que os ambientes retornem à condição original com as plantas nativas da sua região. Ah, entendi. E qual o tamanho desse viveiro, assim, para a gente visualizar? O que ele é? Como que funciona? O viveiro, ele funciona num espaço físico que comporta uma área de beneficiamento de sementes, de estoque de sementes, de repicagem, né? De picagem, né, Camila? Repicagem. De repicagem dessas sementes para que elas possam germinar e passar para a área de produção e de crescimento. Então, hoje ele tem uma capacidade bem grande, né, de produção. Ele teve historicamente diversos tamanhos, porque depende da demanda que a gente tem, né? Então, quando a gente tem uma demanda, a gente aumenta o espaço físico para comportar essas espécies que a gente está trabalhando. E elas são de tamanhos diferentes. Então, realmente vai depender do tamanho da espécie. Queria saber da Camila, né? A Camila, que é a supervisora lá do laboratório de análise, quais são as espécies prioritárias? Aquelas assim que tem sempre lá no viveiro, tem sempre que estar bem abastecido. Geralmente, as espécies pioneiras, que são aquelas de crescimento rápido, né, que reconstitui a área de forma mais acelerada, são as que têm uma maior demanda, tanto no viveiro quanto lá no laboratório para a demanda de análise, né? Então, assim, a informação é gerada no laboratório e essa informação que conduz a semeadura no viveiro, a produção. Então, a gente orquestra, né, toda a produção. São quantas, mais ou menos, espécies, Camila? É muita coisa, né? É muita coisa. São mais de 200 espécies. Agora eu posso falar pelo laboratório, que a gente já analisou cerca de 170 espécies distintas. Então, cada espécie, eu brinco quando eu recebo visita, cada espécie que a gente recebe inicia-se um relacionamento. Porque nós já fizemos mais de 1000 testes. 40% desses testes não detêm metodologia nem informação científica na literatura. Vocês têm que fazer essa metodologia. Totalmente. Então, eu brinco que é relacionamento porque a espécie chega, muitas recentemente identificadas, muitas em extinção, porque a gente está numa região extremamente endêmica, né? Então, daí começa um estudo para entendê-la, o comportamento, se ela é dormente, né? Se ela possui uma capacidade de adormecer e de não produzir, né, na época que a gente quer, qual a temperatura ideal, como conduzir ela em viveiro ou na própria semeadura direta. E aí eu brinco em relacionamento porque a gente paquera, né, namora, casa e mesmo assim a gente não conhece, não detém de toda a informação daquela espécie. E qual é a mais difícil, assim, se a gente for elencar as mais difíceis espécies da Mata Atlântica para estar reproduzindo mesmo, aquela que o relacionamento assim é difícil, é conturbado? Vou te falar que são várias, porque as espécies nativas, elas detêm desse fenômeno que é chamado de dormência, que é um fenômeno natural de resistência da espécie
para ela resistir e perpetuar no momento certo. Então, ela só vai germinar se o momento for adequado para o crescimento da plântula. Então, isso é muito interessante na natureza, porque é uma forma dela sobreviver às intempéries, né, das condições climáticas. Só que para a produção, não, porque você precisa de uma produção uniforme, né, e rápida, acelerada. Então, eu posso dizer 70% das espécies nativas detêm de dormência. E nem sempre a gente conhece qual é a dormência, que pode ser física da semente, né, uma resistência que ela não absorve água, pode ser fisiológica, interna, química, ela pode conter algum composto químico que ela não germina. E aí que entra o laboratório, que tem que fazer vários testes para procedimentos adequados para aquela espécie. Então, essa dormência impede a semente de germinar e resultando numa produção baixa de mudas, né? Uhum. E aí, quando você descobre a dormência, que você consegue fazer um tratamento, aí sim você consegue igualar a sua produção. Gente, a natureza é muito sábia, né? É muito sábia. Mas são inúmeras. Eu posso, sei lá, lembrar umas 5, assim, de cabeça. Me vem muito na cabeça a xilópia, que a gente chama de pimenta de macaco, que na natureza ela propaga assim uma maravilha, só que a gente não conseguiu até hoje germiná-la em laboratório. Então, Nossa. Realmente é um complexo de dormência que a gente não conseguiu definir. Não entendeu ainda o que Não, tá deixando não. ela dormindo, né? Não deixa ela... Exatamente. A curindiba também, que é muito utilizada lá no viveiro, é outra também que tem uma péssima germinação e a gente nunca conseguir atingir, né, a demanda que é a produção dela, entre outras. E eu queria falar um pouquinho da reserva também. Como que vocês combatem, por exemplo, as espécies invasoras? Tem sido feito esse trabalho? Porque a gente sabe que tem árvores, por exemplo, tem uma que eu me recordo, que até mata a abelha se ela tomar aquele néctar daquela flor, uma flor laranja, assim. Então você tem que tirar, né? Porque é uma Sim. árvore, sei lá, da África, que veio para aqui, ninguém sabe como. E existe isso também, esse cuidado? Sim, sim. A gente desenvolve planos de controle de exóticas, né, para que a gente consiga identificar quais são essas espécies, encontrar elas no campo e retirá-las dali mesmo. Então, a gente tem diversas técnicas. Tem algumas técnicas até com uso de drones, com mapeamento com câmeras, sensores térmicos. A gente tem parcerias com o Instituto Tecnológico Vale, eles vão lá na nossa área e eles levam os equipamentos deles para identificar essas espécies e até permitir que a gente defina quais são as prioridades, né? Porque acaba, às vezes, sendo muitas e algumas elas já estão tão introduzidas ali no ambiente que é até difícil a gente tecnicamente definir se elas são exóticas ou se elas já são naturais ali, de tanto tempo que elas já estão no ambiente. E a gente usa os critérios que você citou, por exemplo, né? Se elas estão realmente afetando a biodiversidade local. Se elas estiverem já fazendo parte ali da paisagem, já introduzidas ali, já fazendo parte, às vezes, da cultura local, né, para a subsistência das pessoas que estão ali no entorno, a gente entende que elas são um pouco agressivas, né, e pouco perigosas para aquela área. Mas se elas estiverem já afetando o desenvolvimento das espécies nativas, afetando as abelhas, como você citou, a gente tem que tomar medidas mais agressivas e realmente tirá-las da região. E como é que funciona para vocês identificarem uma espécie que até vocês me falaram que já foram identificadas novas espécies, né? Uhum. Vocês chegam lá na mata e vão procurando para ver se uma árvore é diferente. Como é que é esse processo? Olha, esse trabalho é muito complexo, então a gente tem até que parabenizar os nossos botânicos e os técnicos da área, porque é muito difícil identificar uma espécie, principalmente uma espécie vegetal, que é tão parecida uma com a outra, e que elas reproduzem entre si, até geram alguns híbridos, variedade, né? Sim. Dentro Dentro da espécie complexo. ainda tem as variações genéticas, né? Nossa! E aí me traz a oportunidade de falar sobre dos ativos que a gente tem dentro da reserva, que é o nosso herbário. Então, o nosso herbário ele é uma coleção científica de essicatas, que são plantas, pedaços de plantas secos e colocados dentro de papéis, enfim, é bem complexo.
e ficam dentro dos armários para os botânicos poderem ir lá consultar aquela espécie. Elas são descritas conforme o formato da flor, formato da folha, do fruto. Então é um trabalho assim super minucioso e eles estão de parabéns, viu? Porque tem que ter muito amor para poder se dedicar a isso. Falando, e eu tentando lembrar, é a prensa, né? A prensa, que faz a prensagem. Eles colocam na prensa, secam aquele material e tem todo um controle de umidade na sala para que essas plantas, né, não apodreçam. E aí elas são identificadas dessa forma, assim, o formato da flor, formato do fruto, tamanho, diâmetro do tronco. Uma nervura numa folha, nervura diferente da outra. Já identifica uma espécie nova. E eu já vi plantas que às vezes elas têm umas folhas na sua parte mediana de um jeito, na ponta de outra. Eu fico, gente, mas isso aqui é outra espécie. Não, é uma espécie só, mas quando ela está com a folha jovem, ela tem uma característica. Eu fico, gente. O botânico tem um olhar distinto, um olhar sensível. E eles vão a campo mesmo? Vão no meio da mata procurar? Isso, o trabalho é bem minucioso, né? Uma dedicação absurda de entrar na mata, né? Com todo o equipamento de proteção também, porque a mata, ela é bicho, um ambiente cobra, hostil. Aranha, né? Então, eles têm que estar equipados, né? Com equipamentos de proteção. E buscam essas espécies, né, coletam pedaços dessas plantas, analisam em laboratório, né, no herbário, e comparam para ver se é uma espécie nova. Então, a gente tem, assim, na reserva, inclusive, diversas espécies novas descritas pelo trabalho dos botânicos que a gente já teve passando por ali. E diariamente a gente tem notícia de novas espécies que estão em estudo, elas são comparadas com outros herbários também, então não é só pegar a planta, achar que se achou uma espécie nova, não. Eles comparam com várias bases de dados no mundo todo para saber se realmente aquela espécie nunca foi registrada em lugar nenhum, e aí sim eles conseguem caracterizar ela como uma espécie nova. Depois que ela já teve folha, fruto, tudo. Tem que florescer, inclusive, ali. Do comecinho ao fim, né? Tem que acompanhar. Uhum. Agora, é um banco de dados impressionante, né? Sim, é uma coisa muito impressionante a natureza. Agora, de que forma que o viveiro ele pode contribuir, e contribui, certamente, para as ações de reflorestamento? Como que as pessoas podem chegar até lá? Quero uma muda de uma árvore, de uma planta. Como que é esse processo? Ao longo de todo o histórico do viveiro, né, a gente formou parcerias com diversas instituições públicas e privadas e atendeu as demandas da própria Vale para permitir que a gente encontre, né, os melhores parceiros para poder fazer esses trabalhos. Então, a gente recebe lá, o espaço físico da reserva, ele recebe visitantes, recebe pesquisadores, recebe pessoas interessadas em discutir com a gente projetos para que a gente possa fornecer essas mudas. A gente faz doações de mudas, assim como a gente faz parcerias com contrapartida, né, para poder permitir que a gente alcance o nosso objetivo de fomentar a conservação e preservação dos ecossistemas. Agora, quais são os maiores desafios? Vocês já falaram alguns, né? Que é esse trabalho todo do biólogo, que é um trabalho árduo, demorado e de muita atenção. Mas há mais desafios para se manter um viveiro, se manter uma coleção da flora dessas, é uma coisa enorme. Uhum. Os principais desafios, eles são estruturantes mesmo, né? Então, o desafio de uma empresa, né? Qual é a capacidade técnica que a gente tem, qual é a capacidade física que a gente tem, como que a gente capta recurso para isso, como que a gente encontra parceiros para resolver os nossos problemas, né? Porque nós temos diversos problemas. E o viveiro da Vale, ele tem uma característica diferente dos outros viveiros, que ele investe em pesquisa, né? Ele investe em desenvolvimento de tecnologias. O laboratório é um dos exemplos, né? Onde não só produzir mudas, mas produzir mudas com inteligência, com informação, que possa trazer para a gente otimização de recursos, investimentos externos, enfim. Então, os nossos desafios são mostrar, né, que é importante fazer esses trabalhos de preservação e buscar parceiros para poder nos ajudar nesse desafio e permitir que a gente consiga ter tecnologia para isso também. Então, os desafios eles não se concentram só ali no viveiro. Depois que essas mudas saem do viveiro, elas têm começam a crescer ali, elas têm um desafio de gente grande, digamos assim. Então, elas encontram um território, né, um terreno que precisa ser monitorado, se essas plantas estão realmente indo para uma área que tem um solo favorável, um clima favorável,
e que não enfrentem os novos desafios, né, de devastação, como chuvas, queimadas, próprio desmatamento, né, causado pelo homem. Então, são inúmeros. E a valorização do setor floresteiro como um todo, né? É uma cadeia que vem crescendo. A gente vive agora a chamada década da restauração. Então, existe uma demanda por sementes florestais avassaladora, que o mercado não dá conta, né? Então, a valorização nos processos, a valorização nas metodologias específicas usadas para a produção. Então, o laboratório, eu falei, toda vez a gente volta para o laboratório porque eu estou aqui, né, como representante. É um acordo, né, um acordo técnico entre a Samarco e com sua base lá, seus programas de reflorestamento e a reserva. Então, qual é o nosso objetivo? Gerar informações inerentes a essas espécies. Só que como gerar, né? Buscando informações com o Ministério da Agricultura. Só que até mesmo o Ministério da Agricultura muitas vezes não detém dessas informações. Então, a gente hoje é banco de dados, até mesmo para o Ministério da Agricultura a gente fornece. Então, o laboratório da reserva hoje é o laboratório que mais produz informação no Brasil. Então, quando eu falo de valorização, é isso, é valorizar o produto, que é a semente, que é o principal insumo do programa de reflorestamento, é valorizar o pesquisador, é valorizar o comércio, a produção, as redes, que são inúmeras redes de sementes no Brasil, né, que vivem, que sobrevivem de coleta de sementes. Então, é isso. Agora, você falou, né, a gente conversando antes, né, você falou um negócio interessante, que ali não é um bioma, né, diferente. Ali é Mata Atlântica, mas tem alguns traços da floresta amazônica. Você explica para a gente? Na verdade, eu não sou bióloga, né, mas como eu estou inserida na Mata Atlântica há um bom tempo, a gente costuma falar que ali tem um estreito, né, que vai do norte do Espírito Santo ao extremo sul da Bahia, que lá na Bahia eles costumam até chamar de Leia Baiana, que é o quê? Existem espécies com comportamento semelhante às espécies amazônicas. Então, são muitas espécies que se assemelham muito às espécies encontradas no bioma amazônico. Então, por isso que é uma faixa terrênea, né, que costuma-se falar que tem esse comportamento. Então, por isso que a diversidade nessa região é tão grande. E eu acho engraçado, né? Vocês trabalham aí com... A gente pensa na Mata Atlântica. Gente, mas a gente vamos pegar o Espírito Santo. A gente tem a região serrana, a gente tem o sul, que é muito quente, a região serrana, sim, que é muito frio. A gente tem o norte, que é semiárido, e uma mesma floresta, com algumas particularidades, cobrindo tudo. Então, não é fácil, não, né? Exatamente. É bacana demais. E lá na reserva a gente tem uma descoberta muito importante, que é da Joerana facão, que é uma espécie que permitiu que a gente faça o elo entre a Mata Atlântica e a Amazônia, né? Uma espécie que certamente aí é um dos representantes que houve já uma união dessas duas florestas e que elas compartilharam ali recursos e material genético. Então elas não vieram por mãos humanas, elas vieram pelo corredor mesmo. Sim, sim. Olha só, tudo era uma coisa só. Bacana demais, né? É muito legal, né? Sim. Agora vocês têm também um museu de exóticos lá, né? A gente tem coleções vivas, né? Então, a gente tem coleções científicas de árvores, de orquídeas, que permitem que a gente construa uma coleção e acompanhe o desenvolvimento dessas espécies. Então, a gente tem coleções de palmeiras, bem bacana, a gente tem mais de 400 espécies de palmeiras. Então, aí acaba que a gente tem espécies de outros biomas também, né, nessa coleção, que a gente utiliza para conservação, utiliza para produção de sementes, para permitir que essas espécies não sejam extintas, mas também com uma pegada muito de educação ambiental, né? Então, a área da reserva, ela tem 1% do seu espaço físico destinado a uso público. Então, a gente recebe lá escolas, universidades, para fazer essa parte de sensibilização ambiental. E aí a gente leva eles nessas coleções e eles conseguem ali entender qual que é o tamanho da diversidade do nosso país. Impressionante. Agora, como que vocês trabalham junto com a comunidade local? A reserva, ela abriu as portas em 2000,
né, para poder permitir essa troca de conhecimentos com a comunidade no entorno, com os trabalhos de conscientização ambiental. A gente já tem projetos de naturezas distintas, tanto voltados para crianças, né, jovens e adultos. Então, a gente tem programas de formação profissional ali para que eles possam utilizar os insumos da Mata Atlântica em produtos que eles possam comercializar e, assim, gerar renda, né, através da bioeconomia. Né? Esse projeto chama Reserva Sustentável. Então, a gente já teve cursos de sabonete, de kombucha, de seleção de cafés, diversas geleias, diversas formas que eles encontrem renda em insumos da Mata Atlântica, permitindo que eles entendam a importância de preservar o bioma local. E dá para ter uma mata preservada e ter renda com ela, né? Sim, nós temos lá, a gente costuma dizer que a gente utiliza o nosso espaço como uma vitrine de possibilidades de iniciativas. Então, a gente tem alguns modelos de sistemas agroflorestais, que são arranjos florestais produtivos, que a gente consegue ter uma diversidade grande de espécies produtivas e que não precisam ser tão agressivas para o meio ambiente e que permitem uma diversidade bacana ali, os produtores conseguem utilizar aquilo e pensar em formas de transição da cultura atual deles. Nós estamos numa região ali economicamente muito produtiva e a gente quer contribuir para eles ali nessa transformação cultural e caminhar para a sustentabilidade de uma forma bem, bem bacana. Perfeito. Então, estou conversando com a Laila Medeiros, a Camila Antunes Alves, e eu sempre termino os podcasts aqui com uma pergunta, que eu queria que a Laila, depois a Camila, né, vocês respondessem para mim. Vocês são otimistas? Ah, com certeza. E eu convido vocês para serem otimistas visitando a Reserva Natural Vale. A gente tem muito orgulho das nossas iniciativas e a gente acha que elas contribuem para que as pessoas se tornem otimistas. Camila? Eu sou muito otimista, otimista e apaixonada, né? Eu trabalho com tecnologia, com produção, então eu acho que tudo está só começando. A gente tem um caminho aí muito extenso, mas também muito bonito pela frente, tanto na área da conservação quanto na área de produção, valorizar a floresta, né? Você falou uma coisa muito bonita que eu adorei, que o espírito dos tempos agora é da restauração, né? Acho que esse que é o caminho, né? É isso mesmo. Meninas, obrigada. Adorei o bate-papo. Queria que vocês convidassem também o pessoal para ir lá visitar escolas, instituições. Sim, a gente está de portas abertas, né? Desde 2000, então a gente vai completar 25 anos, né? Fazendo esse trabalho bacana. E todos são bem-vindos. A gente trabalha de terça a domingo, de 8h30 às 16 horas. Podem fazer visitas espontâneas, sem agendamento, mas também pode fazer contato com nossos canais de comunicação para poder fazer os agendamentos. Perfeito, obrigado, viu? Eu que agradeço. E a você que acompanhou o nosso podcast até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.